Olá, tudo bem? Boa noite. Eu sou o professor Davi Barbosa. Você está na página Serviço Social Brasil. E o tema de hoje é sobre o o Conselho Tutelar ou sobre os Conselhos Tutelares do Brasil. As 12 principais atribuições dos Conselhos Tutelares no Brasil, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, do artigo 95 até o artigo 136. Estou gravando essa live porque recebi a denúncia de maus tratos contra uma criança na cidade de Altamira, no Maranhão, e não ficou claro para mim quais foram as atuações dos conselheiros naquela situação. Em situação em que é necessário a exposição dos envolvidos na situação para que as autoridades tomem alguma medida, o vínculo relacionado ou as responsabilidades relacionadas ao sigilo se perdem em função das explicações que o poder público e o Conselho Tutelar passa a dever à sociedade como um todo. Ora, quando a autoridade cobra da sociedade a participação direta no sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, do mesmo modo, o poder público deve à sociedade explicações quando direitos são violados, e a sociedade só fica sabendo quando existe uma exposição em nível nacional, como foi o que aconteceu. Não há de se falar em circunstâncias como essa em sigilo, uma vez que o sigilo já se perdeu pela ineficiência ou a inoperância do sistema de proteção para crianças e adolescentes. Em função de ter se perdido, boa noite a todos os participantes aí, Eliana, Patrícia, Kelly, Cláudia, Brenda, Souza e os demais 45 participantes no momento que estão ao vivo. Em função de ter se perdido o sigilo, ou porque as autoridades não sabiam, ou porque uma busca ativa não foi feita em função de uma mãe e de uma família que morreu e de câncer, como anunciado estava, e essa criança passou então a ficar aos cuidados da avó, não só ela, mas outros. Deveria ter um acompanhamento prévio. Normalmente, os direitos das crianças e adolescentes no Brasil são violados exatamente por causa disso, porque não existe uma ação prévia, só existe uma ação pós-facto. Depois que já aconteceu, aí então existe a intervenção. Antes de acontecer, não existe. Aí tem várias teorias em função da manutenção do poder familiar, em função da conservação da matricialidade e centralidade familiar, que na verdade não passa de familismo, não matricialidade, nem muito menos centralidade, é familismo. E é por causa desse familismo que o menino Bernardo acabou morto, mesmo tendo procurado as autoridades, mesmo tendo procurado o poder público, mesmo tendo procurado alguém que lhe socorresse, mesmo tendo pedido socorro, ainda assim ele findou morto. É por essas e outras que nós estamos sempre atentos aqui na página Serviço Social Brasil e vamos debater hoje sobre as 12 atribuições do Conselho Tutelar. Então vamos lá. É necessário explicitar cada uma das 12 atribuições, uma vez que elas se complementam entre si, mas não estão desligadas uma da outra, muito pelo contrário, elas estão interligadas entre si. Importante frisar. Vamos lá? Primeira atribuição. Atribuição principal do Conselho Tutelar: atender crianças e adolescentes. Atender significa acolher. Atender significa ouvir, escutar, encaminhar e, se for o caso, institucionalizar. Afastar da família, separar do agressor e não continuar mantendo. Ouvir queixas, reclamações sobre situações que ameacem ou violem os direitos de crianças e adolescentes, acompanhar a situação do atendimento a crianças e adolescentes na sua área de atuação e identificar as possíveis ameaças ou violações de direitos. Um direito é ameaçado quando uma pessoa corre risco iminente de ser privada de bens, materiais ou imateriais ou interesses protegidos por lei. Um direito é violado quando essa privação de bens ou interesses se concretiza. Então, como identificar ameaças e violações de direito? De acordo com o ECA, o artigo 98, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei, ameaçados ou violados, inciso 1º, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Inciso 2º, por falta, omissão
o abuso dos pais ou responsável, e inciso terceiro, em razão da sua conduta. Uma pergunta que eu sempre faço ao CREAS, ao CRAS, aos assistentes sociais do Brasil e também aos conselheiros tutelares do Brasil é a seguinte: o conselho tutelar trabalha com direito objetivo ou com direito subjetivo? E aí, depois você pode refletir sobre isso, buscar mais entendimento e mais aprofundamento a respeito dessa temática, direito objetivo e direito subjetivo, tão amplamente discutido no STF, no TRT, em vários outros, no Tribunal Regional do Trabalho, no Tribunal Superior, no STJ, enfim, na Suprema Corte, discutido nas mais variadas instâncias, e que os conselheiros tutelares e os assistentes sociais, principalmente aqueles que trabalham com direitos sociais, precisam entender a diferença entre direitos objetivos e direitos subjetivos. Na minha visão, no meu entendimento e de uma infinita maioria dos juristas e cientistas sociais, sociólogos, o Conselho Tutelar trabalha mais com direito subjetivo do que com direito objetivo, visto que não existem respostas para a maioria das demandas, não existem respostas legais para a maioria das demandas encontradas no campo de trabalho do Conselho Tutelar. Não é fácil ser conselheiro tutelar, não estou dizendo que é. Não é fácil atender demandas com equipamentos já sucateados, sobrecarregados, de territórios gigantescos que não conseguem atender, não tendo a política para o encaminhamento, a família para adoção, a família substituta. Obviamente que não é fácil, mas ainda assim, se existe um posicionamento de autonomia de fato do Conselho Tutelar, muita coisa pode ser feita em prol da criança e do adolescente que infelizmente tem sido deixado de ser feito por medinho de juiz, por medo de promotor, por medo de Ministério Público, por várias outras situações. Acaba um Conselho Tutelar que deveria ser autônomo, acaba preso, amarrado, amordaçado, silenciado, por medo de juízes, de prefeitos ou secretários que não permitem que haja uma atuação mais eficaz. É importante frisar que o Conselho Tutelar só funcionará eficientemente se houver um trabalho em rede, se primeiro ele cumprir as suas atribuições. Aproveito para trazer uma denúncia que tem sido feita a mim recorrentemente. Em muitas cidades do Brasil, o Conselho Tutelar está sobrecarregando o CREAS de suas funções e atribuições. Ou seja, chegou a demanda no Conselho Tutelar, em vez dele buscar entender a demanda, visitar a família, esmiuçar o assunto, decifrar a demanda, já pega e encaminha para o CREAS, como se toda demanda do Conselho Tutelar fosse principalmente do CREAS, e não é. Existem atribuições específicas do Conselho Tutelar que o Conselho Tutelar precisa fazer primeiro, e só depois, havendo a necessidade de um processo de acompanhamento, de um processo de PAEF e outros serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, é que será feito o encaminhamento para o CREAS, e não imediatamente. Recebi recentemente denúncias e queixas de colegas profissionais, psicólogos, assistentes sociais e outros, de atitudes e ações de alguns conselhos tutelares do Brasil que se tornam mais uma porta apenas de recepção e encaminha tudo para o CREAS ou então para o CRAS, enfim, acaba que não faz absolutamente nada das suas intervenções. Então a primeira atribuição é essa, do artigo 98, atender a criança. E aí esse atendimento visa proteger os direitos da criança quanto à ameaça ou violação por ação ou omissão da sociedade. É quando o Estado e a sociedade, por qualquer motivo, não asseguram os direitos fundamentais da criança e do adolescente, aqueles contidos no artigo 4 do ECA, ou oferecendo proteção aos direitos infantos juvenis, ou façam de forma incompleta ou regular. E, aproveitando o ensejo da situação de Altamira do Maranhão, que ocorreu recentemente com aquela criança, não importam quais sejam os motivos, o Estado foi omisso, foi conivente, foi tardio, postergou um atendimento que poderia ter sido feito quando a mãe morreu com câncer, quando as crianças acabaram todas aglomeradas na casa da avó. E como se percebe nas imagens do vídeo, em umas situações precárias de vida, de extrema pobreza ou de vulnerabilidade, então o Estado sim foi omisso, a partir daí o Conselho Tutelar também foi omisso. Porque uma situação em que uma mãe morre de câncer, que tem crianças menores que simplesmente acabam enfileirados na casa da avó, é sim do interesse do Conselho Tutelar. E se o hospital não fez a notificação ao Conselho Tutelar da situação, que a mãe que morreu tinha crianças pequenas sob seu poder familiar,
o hospital também foi omisso. Veja bem, então, que existe toda uma rede de responsabilidade e a gente não pode fugir disso. Enquanto essa rede não funcionar, enquanto esse sistema não funcionar, termina que a responsabilização recairá sempre sobre o Conselho Tutelar. O segundo item, ameaça ou violação por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. É quando os pais ou responsável, tutor, guardião, dirigente de abrigo, etc., deixa de assistir, criar e educar suas crianças ou adolescentes, seja por agirem nesse sentido ou por deixarem de agir quando deviam. Por falta, morte ou ausência, por omissão, ausência de ação ou inércia, por abandono, desamparo, desproteção, por negligência, desleixo ou menosprezo, por abuso, exorbitância das atribuições do poder pátrio, maus tratos ou violência, como foi o caso que nós vimos aí. Então, como se dá isso? A verificação da real situação de risco pessoal e social de crianças e adolescentes se dá por meio da observação de alguém ou da denúncia de alguém. Se presentes quaisquer das hipóteses mencionadas, evidencia-se a situação de risco, devendo o Conselho Tutelar aplicar medidas pertinentes. E terceiro, ameaça ou violação em razão da própria conduta da criança ou do adolescente é quando crianças e adolescentes se encontram em condições por iniciativa própria ou envolvimento com terceiros de ameaça ou violação dos deveres e direitos de sua cidadania ou da cidadania alheia. Quais são, então, as possibilidades? Aplicar medidas de proteção, aplicar após confirmação da ameaça ou violação de direitos e realização de estudo de caso, ou estudo social, ou estudo de caso, ou deciframento das realidades, compreensão da totalidade, as medidas de proteção pertinentes, tomar providências para que cessem a ameaça ou violação de direitos. Importante reafirmar, o Conselho Tutelar aplica, mas não executa as medidas de proteção. É importante lembrar, o Conselho Tutelar tem poderes para aplicar 7 medidas de proteção. 7 medidas de proteção que o Conselho tem o poder de aplicar. Primeiro, encaminhamento aos pais ou responsáveis mediante termo de responsabilidade, ou seja, retornar a criança ou adolescente aos seus pais ou responsável, acompanhado de documento escrito que deverá conter as orientações do Conselho Tutelar para o seu atendimento adequado. Notificar pais ou responsável que deixam de cumprir os deveres de assistir, criar e educar suas crianças e adolescentes, convocá-los à sede do Conselho Tutelar para assinar e receber termo de responsabilidade com o compromisso de doravante zelar pelo cumprimento de seus deveres. Segundo, orientação, apoio e acompanhamentos temporários. Complementar a ação dos pais ou responsável com ajuda temporária de serviços de assistência social a crianças e adolescentes. Aplicar esta medida por solicitação dos pais ou responsável e também a partir de estudo que evidencie suas limitações para conduzir a educação e orientação das suas crianças e adolescentes. Matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental. É também obrigação do Conselho Tutelar garantir a matrícula e frequência escolar de criança e adolescente diante da impossibilidade ou incapacidade de pais ou responsável para fazê-lo. Orientar a família ou entidade de atendimento para acompanhar e zelar pelo caso. Orientar o dirigente do estabelecimento de ensino fundamental para o cumprimento de sua obrigação. Acompanhar o caso, comunicar ao Conselho Tutelar, de acordo com o ECA, artigo 65. A respeito de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de falhas injustificadas, evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Aqui é importante frisar que o Conselho Tutelar não é uma extensão da escola. Então a escola tem regimento interno, a escola também tem instrumentos e conhecimentos e meios de contornar a situação. Apenas em reincidência ou quando se esgotam os recursos escolares é que se fala aí de o trabalho do Conselho Tutelar nas escolas. E os elevados índices de repetência. E aqui eu tenho uma crítica a respeito dos índices de repetência. De acordo com as determinações legais, o Ministério Público só será notificado pelos índices de repetência no final do ano. Acredito que isso é um erro que precisa ser corrigido a nível nacional, porque depois que o ano terminou, não resta absolutamente mais nada a ser feito. Isso deveria ser feito os níveis de notas e etc., a possibilidade de repetência,
ou as faltas injustificadas à escola deveriam ser notificadas ao Ministério Público a cada bimestre ou no máximo a cada trimestre e não só após findo o ano letivo, que não dá mais para fazer nada. Se você comunica após findo o primeiro trimestre, por exemplo, você ainda tem mais 3 trimestres para tentar fazer alguma coisa por aquela criança. E quarto, inclusão em programa comunitário oficial de auxílio à família, criança e ao adolescente, requisitar os serviços públicos ou comunitários diante das limitações ou falta de recursos dos pais para cumprirem seus deveres de assistir, criar e educar seus filhos. Encaminhar a família, a criança ou o adolescente aos serviços de assistência social que executam os programas que o caso exige. Requisição de tratamento médico é o quinto ponto. Psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, quando for o caso da criança ou do seu responsável. Acionar o serviço público de saúde para garantia de atendimento à criança e ao adolescente, particularmente diante das situações que exigem tratamento especializado e quando as famílias não estão sendo atendidas ou são atendidas com descaso e menosprezo. Chamar a atenção dos responsáveis pelos serviços de saúde para o direito de prioridade absoluta da criança e adolescente, conforme Constituição Federal, artigo 227 e ECA, artigo 4. E sexto, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras, toxicômanos, proceder da mesma maneira que na medida anterior. E sétimo, abrigo em entidade. Encaminhar a criança ou adolescente para a entidade de atendimento que ofereça programa de abrigo. ECA, artigo 92. Sempre como medida provisória e preparadora de sua reintegração em sua própria família ou, excepcionalmente, em família substituta. Comunicar a medida imediatamente à autoridade judiciária. Acompanhar o caso sistematicamente para garantir e promover a transitoriedade e provisoriedade do abrigo e entidade requisitado para tanto o apoio dos serviços públicos de assistência social. A autoridade judiciária é quem, com base nos argumentos apresentados pelo Conselho Tutelar, vai transferir ou não a guarda da criança ou adolescente do pai, da mãe ou do responsável anterior para o dirigente do programa de abrigo. Se o juiz não se convence da necessidade da medida de abrigo em entidade, a decisão do Conselho Tutelar deixa de valer. Mas até que a decisão do juiz ela se manifeste, estará valendo a decisão do Conselho Tutelar. O mesmo se aplica em questão de suspensão temporária do poder familiar. O Conselho Tutelar, em situações que envolvam tortura, violência sexual, tortura explícita, como é aquela manifestada naquele vídeo, tem autoridade e autonomia para retirar a criança do seio familiar imediatamente, colocando a criança em suspensão do poder familiar temporário de 24 horas até que o juiz decida. A partir do momento que o juiz decidir, a nova decisão é que entra valendo. Mas enquanto não tem, inclusive gostaria de deixar claro aqui, isso não está em lei nenhuma. Isso não é direito objetivo. E aqui é que aparece a diferença do direito objetivo para o direito subjetivo. Inclusive, qualquer pessoa da sociedade civil pode fazer isso. Qualquer pessoa tem o poder de fazer isso. No momento que o direito de uma criança e de um adolescente está sendo violado, em qualquer circunstância, violência direta, maus tratos, tortura, violência sexual, qualquer pessoa da sociedade civil tem o poder e o direito legal, subjetivo e legal, neste caso, é também objetivo, de tirar a criança do seio familiar e levar para a casa dele ou então levar para a autoridade. E tem 24 horas para fazer isso, para oferecer um abrigo temporário à criança e após isso encaminhar à autoridade. Por exemplo, vamos supor que seja num domingo. Vamos supor que não tem condições de entrar em contrato imediato com o Conselho Tutelar ou com a polícia ou com a autoridade judiciária. Qualquer pessoa pode fazer isso de forma imediata, oferecer proteção àquela criança. Porque no momento que o crime da agressão, da tortura, da violência ou da violência sexual está sendo perpetrado, imposto à criança e adolescente, naquele momento o pátrio poder se perdeu. Naquele momento não existe pátrio poder, ele deixou de existir. Desculpe, o poder familiar, o antigo pátrio poder, na linguagem do direito ainda positivista, pátrio poder, o direito da inclusão cidadã, o poder familiar. Quando existe essa violação do direito da criança, ali o poder familiar deixa de existir. E aí cabe então
dentro de um prazo, oferecer a proteção necessária à criança, seja quem for a pessoa e principalmente, se for o Conselho Tutelar, e a partir daí colocar então nas mãos das autoridades competentes para que ela responda. Depois que eu terminar de falar aqui, eu vou ler todos os comentários e perguntas que estiver sendo feito aqui pelo celular, pelo Facebook, e aquilo que for pertinente de responder, eu vou estar respondendo também para vocês. Então, continuando aqui, aí o segundo item, a segunda atribuição. Essa foi a primeira, atender a criança. A segunda atribuição do Conselho Tutelar, atender e aconselhar os pais ou responsável. A família, e aqui é importante frisar, a família é a primeira instituição a ser convocada para satisfazer as necessidades básicas da criança e do adolescente. Existe aqui um alto grau de familismo, que essa é uma configuração do livro de Mioto, e que também já foi discutido por outros escritores. Spink Henderson também trata deste assunto. O familismo, nessa frase, o familismo está embutido, mas não pode se negar que a família tem sim suas responsabilidades. Ressalvados o seguinte: se o Estado oferece condições para que esta família possa satisfazer a necessidade básica da criança, aqui essa fala está válida. Se o Estado não oferece essas condições, aí virou familismo. Então, o Estado não se responsabiliza com a sua parte, mas responsabiliza a família de cumprir a sua parte. É aqui que nasce o tão famigerado familismo, que é tão discutido e confundido com centralidade e matricialidade familiar. Confundido, e por ser confundido, acaba sendo cobrado pelo Estado como se fosse normal. Então, sempre que nós virmos frases como essa, nós profissionais dos direitos humanos e dos direitos sociais das pessoas e das crianças e adolescentes, devemos deixar claro a difusa diferença entre matricialidade familiar, centralidade familiar, responsabilidade familiar e familismo. Importante ler Mioto e Spink Henderson para poder entender do que se trata este assunto. E também a diferença entre direito objetivo e direito subjetivo. O Conselho Tutelar deve prioritariamente buscar fortalecer o poder familiar. Pai ou mãe tem o dever e o direito de assistir, criar e educar os filhos até que viole o direito. Enquanto não violar o direito, pobreza não é violação de direito, é responsabilidade do Estado. Vulnerabilidade social, risco social não é violação de direito, é irresponsabilidade ou responsabilidade do Estado. Até que o pai ou o familiar viole o direito da criança ou do adolescente, ele tem plenos poderes, o poder familiar sobre a criança. No momento que ele viola, ele perde esse direito. Caso pais ou responsável, por ação ou omissão ou insuficiência de recursos, não poderes, o Conselho Tutelar deverá agir, garantir o interesse das crianças e adolescentes. Como é que ele vai garantir este interesse? Responsabilizando a família ou ativando a rede de proteção socioassistencial para que a família seja assistida. Aqui teremos então a diferença de familismo para matricialidade e centralidade familiar, e políticas públicas sérias de emancipação do sujeito social do ser humano. A ação do Conselho Tutelar é ainda mais urgente quando se constata que crianças e adolescentes são vítimas de maus tratos, opressão ou abuso sexual, incluindo aí tortura, que é o caso do vídeo que nós assistimos. Quando a criança está sob tortura, não há o que se falar. O Conselho Tutelar que atender uma situação que a criança estava sob tortura e não tirou a criança do seio familiar é incompetente. Ele não merece o título de conselheiro tutelar. Ele não merece carregar tão nobre responsabilidade sobre os seus ombros. Não merece os votos que o elegeram. Uma criança sob tortura, inegável, uma tortura que foi filmada, que foi mostrada em rede nacional, uma tortura explícita e de fato foi lá passar a mão na cabeça de quem quer que seja, não há de se entender nenhum tipo de vulnerabilidade social, não há de se justificar por nenhum tipo de relações sociais. Naquele momento, exatamente naquele momento, a criança tem que ser tirada daquela situação de maus trato, de tortura, como se pode ver no vídeo. E depois encaminhar então as autoridades para que as autoridades decidam dali para frente o que fazer. Se há a possibilidade de se fazer uma mediação social, de encaminhar a pessoa para um tratamento psiquiátrico, para passar por um psicólogo, para uma orientação, para recuperar os vínculos fragilizados através de um programa do CREAS e do PAEF e do Serviço de Fortalecimento de Vínculos, isso se vai se tratar depois. Mas a medida imediata e urgente é tirar a criança, até para que a política de fato de proteção aconteça. Se um conselheiro tutelar vai numa situação em que uma criança
está em situação de tortura, de violência sexual, de abuso declarado e comprovado, sem sombra de dúvida, e ele não toma imediatamente uma ação de agir imediatamente, ele declarou sua incompetência profissional, declarou a sua falta de autonomia dos três poderes, está subalternizado, está escravizado pelo sistema de direitos, pelo sistema de justiça da sua região. Não tem a capacidade de agir, não tem o poder de agir. E é muitos casos assim, que tem medo de prevaricar, tem medo de ser acusado de desobediência civil, tem medo de ultrapassar os limites de suas atribuições, e não é este o caso. Em uma situação como essa, resta claro, indubitavelmente, que deveria ter sido tirado. Se foi ou se não foi, por uma questão de sigilo, não disseram. Como já disse aqui, não era mais caso para sigilo, porque o sigilo só dura enquanto é sigilo. Quando todo mundo está sabendo, não tem mais sigilo. Agora a sociedade precisa saber o que houve, precisa se prestar um esclarecimento à sociedade, até para que mais casos como esse não aconteçam. Inclusive, queria deixar bem claro aqui, que tem algumas resistências no que diz respeito a dois itens. O primeiro é a questão do sigilo. Eu concordo e defendo a questão do sigilo em muitos aspectos, em relação à criança ou adolescente. Mas em relação ao agressor, parece que esse sigilo faz mais é proteger o agressor do que de fato proteger a criança. Se a criança precisa de sigilo, eu compreendo. Mas se o agressor precisa de sigilo, eu tenho lá minhas dúvidas. Em segundo lugar, a questão de gravar vídeos, de filmar situações de violências e maus tratos. Eu sou extremamente favorável a isso. Eu já disse aqui, já expliquei os motivos, não é a melhor opção, não é a única opção, existem muitas outras, mas é uma opção viável e é uma opção necessária para quem está sofrendo ou para quem está vendo sofrer. Não importam quais foram as circunstâncias, o importante é que a sociedade precisa tomar conhecimento do que acontece atrás das paredes de supostos lares, de supostas famílias que estão violando o direito de outras pessoas. Então sou favorável, não como uma medida correta, mas como uma medida excepcional, como algo que pode trazer alguma esperança na solução, visto que muitas mulheres vítimas de violência doméstica vão à delegacia para fazer denúncia e sofrem chacotas por parte de delegados. Muitas crianças, como foi o caso do menino Bernardo e de tantas outras que nós sabemos, procuram as autoridades, procuram denunciar e as autoridades não levam em conta a voz da criança, não ouvem a criança, eles só têm em mente um conceito, família. Eu quero dizer aqui para vocês, para ficar claro, para nunca mais você esquecer, se você é conselheiro tutelar, se você é assistente social, se você é psicólogo, que está me ouvindo hoje dos mais variados cantos do Brasil e de fora dele, ou vai me ouvir depois, ouça isso. Existe um equívoco no ECA, no Conselho Tutelar, no CREAS, no CRAS, no Ministério Público. Existe um equívoco nas varas de infância e juventude. Um equívoco muito sério, muito grave, que eu tenho denunciado muito aqui, que tem sido sempre levado em conta. E esse equívoco é o seguinte: para todas essas pessoas que eu citei, a família é mais importante que a criança. A voz da família, a preservação da família é mais importante que a preservação do direito da criança e do adolescente. Gente, isso tem que mudar. Essa retórica, esse argumento, essa construção de fato social e de senso comum é também resultado do familismo. Primeiro, em absoluta prioridade, o direito da criança e do adolescente. Só depois o conceito de família é que precisa ser levado em conta. Só depois de ouvir, de entender, de decifrar, de buscar todas as informações possíveis, é que se deve levar em conta o conceito família. E, infelizmente, pressionados pelo poder público, pressionados pelo sistema de justiça, pelo Ministério Público, o Conselho Tutelar, os CREAS e CRAS têm levado o conceito de família em primazia, dando prioridade, dando absoluta prioridade para o conceito de família, para depois dar a prioridade para o conceito de criança e adolescente, para o entendimento do direito da criança e do adolescente. Isso é muito grave, isso traz consequências seríssimas. Então nós precisamos entender isso. Isso precisa ser feito com muita competência, com muita capacidade teórico-científica, muita capacidade técnica, com muito conhecimento, mas o direito da criança e do adolescente tem absoluta prioridade sobre os interesses do Ministério Público, tem absoluta prioridade sobre os interesses de qualquer que seja o juiz, não está acima dos interesses da criança e do adolescente, sobre qualquer que seja conselheiro, conselheiro tutelar, prefeito, pai ou mãe, CREAS, CRAS, não importa quem seja.
absoluta prioridade ao direito da criança e do adolescente. Se nós queremos construir uma nova ordem societária, nós queremos construir um novo pensamento de sociedade, uma nova visão de sociedade, isso precisa ser levado em conta. A ação do Conselho Tutelar, o atendimento e o aconselhamento aos pais ou responsável com a aplicação das medidas pertinentes a cada caso deverá reordenar e fortalecer o ambiente familiar e eliminar as situações de riscos para crianças e adolescentes. As medidas aplicadas aos pais. Encaminhamento a programa oficial comunitário à proteção à família. Encaminhar pais e, se necessário, filhos, crianças e adolescentes a programas que cumprem a determinação constitucional do artigo 203 de proteção à família. Cuidado com a gestante, atividades produtivas, emprego e geração de renda, orientação sexual e planejamento familiar, prevenção e cuidado de doenças infantis, aprendizados sobre direitos, que é a plena emancipação do sujeito social. Segundo, inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, encaminhamento para tratamento a pais ou responsáveis usuários de bebidas alcoólicas ou de substâncias entorpecentes que coloquem em risco os direitos de suas crianças e adolescentes, aplicar medidas após o consentimento do seu destinatário para não violar o seu direito à intimidade e garantir a eficácia da medida. E terceiro, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, proceder da mesma maneira que na medida anterior. E quarto, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, encaminhar pais ou responsável a cursos ou programas que os habilitem a exercer uma profissão e melhorar sua qualificação profissional, em busca de melhores condições de vida e de assistência às suas crianças e adolescentes. Quinto, obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. Aconselhar e orientar pais, responsáveis, guardiões e dirigentes de entidades para a obrigatoriedade de matricular e acompanhar a vida escolar de suas crianças e adolescentes. Sexto, obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado, orientar os pais ou responsáveis para o seu dever de assistência, que implica a obrigação de encaminhar os filhos ou pupilos a tratamento especializado quando necessário, indicar o serviço especializado de tratamento e ajudar os pais ou responsável a ter acesso a ele. E sétimo, advertência. Advertir, sob forma de admoestação verbal ou por escrito, pais ou responsáveis sempre que os direitos de seus filhos ou pupilos, por ação ou omissão, forem ameaçados e violados. Essa advertência tem poder probatório. Ela vai servir caso haja reincidência lá na frente para garantir que o trabalho do Conselho Tutelar de fato foi feito. Na verdade, todo esse trabalho que está sendo apresentado aqui nas atribuições precisam ser tudo documentado, amplamente documentado e separado por famílias, por caso, para que haja um histórico, a construção de um histórico para consultas, inclusive, no futuro. Terceira atribuição, promover a execução de suas decisões. De quem? Do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não é um órgão de execução. Para cumprir suas decisões e garantir a eficácia das medidas que aplica, utiliza-se de várias entidades governamentais e não governamentais que prestam serviços de atendimento à criança e ao adolescente, às famílias e à comunidade em geral. Quando o serviço público necessário inexiste ou é prestado de forma irregular, o Conselho deve comunicar o fato ao responsável pela política pública correspondente e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para que o serviço seja criado ou regularizado. Se não tem um abrigo para o acolhimento da criança, então isso precisa, e existe a violação do direito, como é que fica? Vamos manter passando a mão na cabeça, a criança fica na família, o direito continua sendo violado, a gente fica fazendo de conta que as coisas vão dando certo com o tempo, vão se ajustando com o tempo enquanto o direito vai sendo violado. É isso? Para promover a execução de suas decisões, o Conselho pode, de acordo com o ECA, artigo 136, inciso 2º, fazer o seguinte: requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. O Conselho requisitará a execução ou a regularização do serviço público com fundamentação de sua necessidade por meio de correspondência oficial, recebendo o ciente, protocolando do órgão executor na segunda via da correspondência ou em livro de protocolo.
representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Ou seja, se o órgão ou instituição não acatou a demanda, ou a solicitação, ou a requisitação do Conselho Tutelar, ele deve, então, encaminhar a denúncia, a notificação à autoridade judiciária. Descumprir sem justa causa as deliberações do Conselho é crime. Está previsto no artigo 236 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Diante do descumprimento injustificado de suas deliberações por órgão governamental ou não governamental, o Conselho encaminhará a representação à autoridade judiciária, esclarecendo o prejuízo ou o risco que essa omissão traz para crianças, adolescentes e suas famílias. Se o juiz considerar a representação do Conselho procedente, o caso vai para o Ministério Público, que determina a apuração de responsabilidade criminal do funcionário ou agente público que descumpriu a deliberação. Este vídeo, o pessoal lá de Santa Terezinha do Paraná, Santa Terezinha do Oeste do Paraná, de perto de Cascavel, devia estar assistindo esse vídeo. Porque este vídeo é para vocês aí, que as famílias foram prestar um depoimento no Conselho Tutelar, vários depoimentos, e depois vocês passaram por cima dos depoimentos e criaram uma outra circunstância em que um assistente social teve a sua vaga de emprego cassada por um processo administrativo injusto e ilegal em função do que vocês fizeram. E ficou por isso mesmo, e até hoje, por enquanto, está por isso mesmo. A atribuição número 4, encaminhar ao Ministério Público notícia e fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou do adolescente. Comunicar ao promotor de justiça da infância e da juventude, através de correspondência oficial, protocolada, fatos que configurem crimes. ECA, artigo 228 a 244. Ou infrações administrativas, ainda do ECA, artigo 245 a 258, contra crianças ou adolescentes. Comunicar também todos os crimes que, mesmo não tipificados no ECA, têm crianças e adolescentes como vítimas, como, por exemplo, quando pais e mães, tendo condições, deixam de cumprir com assistência aos filhos, abandono material, ou de cuidar da educação dos filhos, abandono intelectual. Crianças e adolescentes frequentando casa de jogo, residindo ou trabalhando em casa de prostituição, mendigando ou servindo a mendigo para exercitar a comisseração pública, abandono moral, entrega de crianças e adolescentes à pessoa inidônea, descumprimento dos deveres de poder familiar, tutela ou guarda, inclusive em situação de abrigamento. A quinta atribuição é encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Encaminhar à Justiça da Infância e da Juventude os casos que envolvam questões litigiosas, contraditórias, contenciosas, de conflito, de interesses, por exemplo, de destituição do poder familiar, guarda, tutela, adoção, entre outros. Encaminhar também os casos que envolvam situações de adolescentes envolvidos ou supostamente envolvidos com o ato infracional, dentre outras enumeradas no artigo 148 e 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sexta atribuição, tomar providências para que sejam cumpridas medidas protetivas, de acordo com o inciso 1 a 4, aplicados pela Justiça a adolescentes infratores. Acionar pais e responsáveis, serviços públicos e comunitários para atendimento ao adolescente autor de ato infracional a partir de determinação judicial e caracterização da medida protetiva aplicada ao caso. Encaminhar o adolescente para o cumprimento da medida protetiva aplicada, acompanhar e controlar sua execução, mantendo informada a autoridade judiciária. Sétima atribuição, expedir notificações. Levar ou dar notícia a alguém por meio de correspondência oficial, de fato ou de ato, passado ou futuro, que gera consequências jurídicas emanadas do ECA, da Constituição ou de outras legislações, por exemplo. Notificar o diretor da escola de que o Conselho Tutelar determinou a matrícula de uma determinada criança. Notificar os pais de aluno para que cumpram a medida aplicada zelando pela frequência do filho à escola. O não acatamento da notificação do Conselho poderá gerar abertura de procedimento para apuração do crime ou de infração administrativa. Oitava atribuição, requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. Uma coisa é o registro do nascimento ou do óbito no cartório. Outra distinta
é a certidão de registro, prova documental do registro efetuado. O Conselho Tutelar somente tem competência para requisitar certidões, mas não pode determinar registro, competência da autoridade judicial, entendendo a diferença. Verificando, por exemplo, que a criança ou adolescente não possui a certidão de nascimento e sabendo o cartório onde ela foi registrada, o Conselho pode e deve requisitar a certidão ao cartório. No caso da inexistência de registro, deve o Conselho comunicar ao juiz para que este requisite o assento do nascimento. A requisição de certidões ou atestados, como as demais requisições de serviços públicos, será feito através de correspondência oficial, em impresso ou formulário próprio, fornecendo ao executor do serviço os dados necessários para a expedição do documento desejado. O cartório deverá, com absoluta prioridade, cumprir a requisição do Conselho com isenção de multas, custas ou emuletos. Nona atribuição do Conselho Tutelar: assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para os planos e programas de atendimento dos direitos das crianças e do adolescente. Na lei orçamentária municipal, estadual ou federal, o Executivo deverá obrigatoriamente prever recursos para o desenvolvimento da política de proteção integral à criança e ao adolescente representada por planos e programas de atendimento. O Conselho Tutelar, como representante da comunidade na administração municipal e como órgão encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, deverá indicar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente as deficiências, não oferta ou oferta irregular dos serviços públicos de atendimento à população infanto-juvenil e às suas famílias, oferecendo subsídios para sua urgente implantação ou para o seu aperfeiçoamento. A décima atribuição do Conselho Tutelar: representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição Federal. Fazer representação perante a autoridade judiciária ou ao Ministério Público em nome de pessoa ou pessoas que se sentiram ou que se sentirem ofendidas em seus direitos ou desrespeitadas em seus valores éticos, morais e sociais pelo fato de a programação de televisão ou de rádio não respeitar o horário autorizado ou a classificação indicativa do Ministério da Justiça, adequação dos horários de exibição de faixas etárias de criança e adolescente para a aplicação da pena pela prática de infração administrativa, de acordo com o artigo 254 do ECA. A atribuição de número 11, essa aqui é que tem relação também com aquele vídeo que foi divulgado hoje aqui. Representar ao Ministério Público para o efeito de ações de perda ou suspensão do poder familiar, diante de situações graves de descumprimento por parte dos pais do dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e esgotadas todas as formas de atendimento e orientação, deverá o Conselho encaminhar a representação ao promotor de justiça da infância e da juventude, expondo a situação, mencionando a norma protetiva violada, apresentando provas, pedindo as previdências cabíveis. Aí eu pergunto e deixo para vocês responderem. Uma situação de tortura comprovada por meio de vídeos de filmagens é suficiente para representar o Ministério Público para suspensão, ainda que temporária, do poder familiar? Sim ou não? Por favor, respondam e comentem aí no vídeo. É suficiente e necessário ou não uma situação de tortura e maus tratos e violência física e psicológica? É suficiente ou não? Que se não for suficiente, então não sei para que serve de fato o Conselho Tutelar. E aqui quero fazer justiça também ao Conselho Tutelar. Que as pessoas dizem assim, não se vê o Conselho Tutelar fazendo nada. De fato, não se pode saber. A sociedade, em função do sigilo, não pode saber o que faz o Conselho Tutelar, infelizmente. E por isso que fica parecendo que ele não faz nada. Na verdade, faz muito. Mas poderia fazer muito mais se seguisse essas atribuições que estão sendo apresentadas aqui. E no caso aí, o promotor de justiça proporá a ação de perda ou suspensão do poder familiar, de acordo com o ECA, artigo 201, inciso 3º, combinado com o artigo 155. A autoridade judiciária competente que instalará o procedimento contraditório para apuração dos fatos. ECA, artigo 24. E atribuição de número 12 e última atribuição, fiscalizar as entidades de atendimento, fiscalizar
governamentais e não governamentais, em conjunto com o Poder Judiciário e o Ministério Público, conforme dispõe o ECA no artigo 95. No caso de constatação de alguma irregularidade ou violação dos direitos de crianças e adolescentes, abrigados, semi-internados ou internados, o Conselho deverá aplicar, sem necessidade de representar o juiz ou o promotor de justiça, a medida de advertência prevista no artigo 97 do ECA. Se a entidade ou seus dirigentes forem reincidentes, o Conselho comunicará a situação ao Ministério Público ou representará a autoridade judiciária competente para a aplicação das demais medidas previstas no artigo 97 do ECA. Talvez algumas das palavras que eu disse aqui tenham soado para você como antiquadas ou como já ultrapassadas. De fato, essas orientações e atribuições que eu li aqui é um resumo de um artigo do Ministério Público, do Ministério Público Federal sobre os direitos das crianças e do adolescente, sobre os quais eu fui apresentando a vocês e fui opinando sobre eles. Então, algumas linguagens, talvez algumas das figuras de linguagem ou dos temas utilizados ou termos utilizados aqui já estejam de fato obsoletos e ultrapassados. Peço as escusas de todos. E agora, então, vou ler os comentários aqui, começando de cima. Boa noite, Brenda, Josélia, Iracilda, Creusilmar, Rosicléria, Maria, Alexandra, Larissa, Francisca Pereira. Larissa, obrigada, a página Live tão importante, pois alguns profissionais do serviço social não estão familiarizados com o tema. Obrigado, Larissa. Alane Costa, Giza Rodrigues, boa noite. Raquel Souza, Francisca, Darcy Andrade, Lídia Rodrigues. Larissa, com certeza o CT foi omisso nesse caso. Josélia, professor, no Maranhão, infelizmente, essa é a realidade que as crianças vivem. O Ministério Público dita o que deve ser feito aos conselheiros e, por medo de perder o voto, o conselheiro se submete às ordens. É muito triste isso, saber que os conselheiros não têm autonomia. São subalternizados ao sistema de justiça. É feio para o sistema de justiça, é feio para o Ministério Público, que não incentiva a autonomia e acaba se sobrecarregando de todas as funções. Ora, um conselho tutelar autônomo consegue resolver muita demanda e não sobrecarrega o sistema de justiça. Um conselho vai sobrecarregar o CREAS, vai sobrecarregar todos, a sua não tem voz de ação, não tem autonomia. Isso é muito triste de ver. Boa noite, Patrícia Sheila, Marci Ramos, Lídia Dinho Carvalho, boa noite, Débora e Júlia, Raquel Souza, muito bom saber, presenciei a situação de criança, me pedir ajuda segurando na minha mão, na rua, e eu não sabia o que fazer. Agora já tem uma pequena ideia, né? Vamos em frente. Cristiane, boa noite, Cristiane Provenzano, boa noite, Maria Francisca Oliveira, Darcy Andrade, Elaine Celestino, Mônica Gonçalves, de Alagoa Nova, Paraíba, Catarina Vieira, Bete Aguinaldo Tigre. Exato, colega, tinha que de fato ter. Acho importante a presença de um assistente social junto ao Conselho Tutelar. Muito bem pontuado, também concordo. Aline Conceição, boa noite. Luciana também está no Conselho Tutelar, com certeza seria. Cláudia Cristina Maggiore, boa noite, muito obrigado. Josiele, professor, o Conselho Tutelar da minha cidade não tem assistente social. Isso é comum e infelizmente é comum, infelizmente acontece na maioria dos casos. Cláudia Farias, Sandra Pardini, Kelly Santos, Ronicleia Soares, Maria Regina, Rubem Visoto, boa noite. Kelly Santos, Maria Regina Procópio, Edneia Visoto Silva. Boa noite a todos vocês, muito obrigado a todos vocês que me assistiram. Eu vou me ausentar agora, eu preciso gravar uma aula para o curso de mediação sócio-jurídica e outra para o curso de escuta especializada. Eu volto em breve com vocês aqui com algum outro tema necessário e pertinente. Muito obrigado a todos, uma boa noite.